Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Convido a todos a iniciarmos a nossa reflexão desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, amorosamente, vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar então a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler aqui uma mensagem do livro Páginas Esparsas, de João Nunes Maia e pelo Espírito Miramês. E aqui nós vamos fazer uma reflexão sobre a morte. E aí inicia falando sobre a pena de morte. A pena de morte nasce da ignorância humana. Então, nós bem sabemos, que no nosso país, graças a Deus, não tem a pena de morte. Porém, nós temos conhecimento que em alguns países existem, a pena de morte. E a pena de morte, ela é nascida da ignorância do homem, porque ele desconhece as leis de Deus. Ele desconhece o Evangelho de Jesus, que sempre nos convida à caridade, que sempre nos convida à fraternidade. Então, quando se pratica essa pena de morte, são pessoas que não conhecem e não têm entendimento de que a morte ela acontece na parte física, mas que o espírito ele continua, ele tem a sequência na sua vida espiritual. Então, a pena de morte para o espiritismo não é aceita, Então, para todo cristão, na verdade, Então, não é aceita, porque nós não temos o direito de ceifar com a vida de ninguém. A própria base religiosa registrada por Moisés no Monte Sinai traz como um dos mandamentos a ordem: não matarás. Então, não matarás faz parte já desde a época de Moisés, antes da vinda do Cristo, E é um dos mandamentos que foi sobre os 10 mandamentos que foi instaurado por Moisés, que nós não devemos matar a ninguém. O espírito, em qualquer condição de vida, tem necessidade de viver mais, pois Deus é quem sabe o momento do seu despreendimento. Então, somente Deus cabe a decisão de saber qual é a hora de cada um de nós partir deste planeta. Cortar a vida porque se sofre é alterar as condições de saudar algo que somente o passado pode falar. Então, nós sabemos que o sofrimento, quando a gente sofre, a gente está passando por determinadas dificuldades que muitas vezes são coisas que nós estamos trazendo de outras vidas, ou seja, do nosso passado, o passado do espírito. Então, quantas vezes nós já prejudicamos alguém no passado, fizemos muita coisa errada e hoje a gente passa pela mesma situação ao qual nós fizemos os outros sofrerem, para que a gente possa sentir na pele o que nós fizemos os outros sofrerem e entender
que nós não devemos praticar o mal, a violência, a maldade. Quem nasce deve viver em nome daquele que o criou. Praticar a eutanásia é proporcionar ao doente condições piores do que ele passa. Então, quantas vezes, já foi questionado, que quando o doente está ali, às vezes em coma, por diversos anos, por muitos anos, e então se não seria melhor praticar a eutanásia para que aquele doente, parasse de sofrer. Mas nós espíritas, nós sabemos que é uma condição que ele está passando, que ele precisa passar, mas que se a gente interromper aquele momento ali, daquela situação que ele está passando, nós vamos estar prejudicando aquele irmão e não ajudando e não auxiliando, porque ele vai continuar sofrendo e ainda vai sofrer pior ainda por conta dessa prática da eutanásia. Então nós não podemos, nós não temos o direito de praticar a eutanásia. E para quem serve de instrumento da mesma, o peso de consciência pode estrangular a própria paz do coração. Então quem serviu de instrumento de praticar ali a eutanásia naquele irmão que está sofrendo, abreviando a vida dele, ele vai ter diversos problemas de cobrança da sua própria consciência, da sua própria mente, cobrando e trazendo dificuldades dele ter paz em seu coração, porque ele vai, inconscientemente, ele vai perceber que ele fez algo errado e que ele não poderia ter feito. Então, tanto vai sofrer quem praticou, como o que está realmente passando pela dificuldade vai sofrer muito mais ainda. Todos têm direito à vida e o dever de vivê-la. Então, quando a gente está aqui encarnado, nós temos o direito e temos os deveres a serem cumpridos. Então, um dos deveres a ser cumprido é cuidar da nossa própria vida, ou seja, é fazer com que a gente, nós mesmos nos protejamos, Então, se a gente passa por um perigo, a gente tem o direito e tem o dever de nos cuidar, para que a gente não nos machuquemos, não ficamos com problema de saúde e muito menos a gente morrer antes da hora. Então, nós temos direito à vida e temos também o dever de vivê-la. Romper fios invisíveis que o mundo espiritual elevado atou é desatino e se torna dificuldade para os responsáveis pela sua interrupção. Então, é exatamente isso, nós romper os laços invisíveis da morte, ou seja, da vida, ceifando a nossa vida, nós vamos ter realmente dificuldades, vamos ser responsáveis por este ato, por esta interrupção. Alimentemos, pois, a vida física, o quanto pudermos, por meios de passos de caridade e de amor, porque somente um pode provocar o desenlace da alma, que é Deus, o nosso Pai Criador. Então, quando fala que alimentemos, pois, a vida física, esse alimentar é cuidar da nossa vida física, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, alimentarmos daquilo que nós necessitamos, da respiração, da água, de todas as necessidades que o nosso corpo necessita, que o nosso corpo precisa para manter saudável e com vida.
Então nós temos essa necessidade de cumprir com a nossa responsabilidade em relação à nossa vida, ao nosso corpo físico. E também nós podemos, aqui não fala, né, nessa lição, que ela finaliza aqui, mas nós temos também a questão do nosso dia a dia, que muitas vezes nós não vamos cuidando direito da nossa saúde. Às vezes a gente não come os alimentos adequados, às vezes a gente deixa de ir no médico cuidar de algum sintoma que a gente está tendo, porque o que ocorre? O nosso corpo, ele dá sinais. Então, se eu tô com uma dor de cabeça, se eu tô com uma falta de ar, se eu estou com uma dor em determinado órgão, em determinado lugar do meu corpo, está dando sinal de que alguma coisa não vai bem. Então, a gente precisa analisar, verificar se a gente precisa ir ao médico ou verificar se as nossas atitudes não estão sendo adequadas para o nosso bem-estar. Então, tudo isso faz parte de cuidar da nossa saúde. E fora diversas outras coisas que a gente precisa estar atentos, mas resumindo nós temos o direito e o dever de cuidar da nossa vida. Então, façamos isso todos os dias para que nós possamos cumprir com a nossa responsabilidade como ser humano, como espírito que somos. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Gratidão.